Que a doce e maravilhosa graça do nosso Senhor, do nosso Deus Altíssimo, seja derramada agora sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Que Deus fale grandemente conosco nesta manhã. Deus é maravilhoso demais. Deus colocou diante de mim esta frase para dizer a você: Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo em sua vida. Nada fugiu ao controle dele. Ele está trabalhando na sua vida. E ele conhece os seus limites, a sua estrutura. Ele conhece. O homem, por não conhecer esta grande verdade, às vezes fica desesperada com certas coisas que acontecem e que você vê e que diz: e agora? Será que Deus não está vendo que eu não suportaria isso? Que isso é muito forte para mim? Será que Deus não está vendo a minha fragilidade? Será que Deus não está vendo que isso para mim seria o fim? Seria insuportável demais para mim? Aí deixa eu te dizer. No livro de Jeremias, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10, olha o que o Senhor diz a uma pessoa que se acha muito criança, muito incapaz, muito frágil. No chamado de Jeremias que aconteceu isso, no primeiro capítulo do livro de Jeremias. Ele disse assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Ou seja, antes mesmo de Jeremias ser formado no ventre da mãe dele, o Senhor já o conhecia. E assim é conosco. E assim é com você que pensa que as coisas fugiram ao controle. Fugiram não. Estão exatamente debaixo da potente mão do nosso Criador. Do autor de nossas vidas. Daquele que fez você despertar hoje e ouvir esta palavra. E antes de você nascer, o Senhor disse: eu o consagrei e constituí profeta às nações. E o constituí profeta às nações. Então eu disse, Jeremias disse que na hora que Deus disse isso para ele, disse que já o conhecia antes dele ser formado no ventre materno e que antes dele nascer, o Senhor já tinha consagrado ele para ser profeta das nações. Aí ele disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Olha como Jeremias se via. Mas sabe qual foi a resposta do Senhor? Aí Jeremias continua: mas o Senhor disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém. Por quê? Por que você não deve ter medo? O Senhor disse, explicou por que Jeremias não devia temer. Por que você não deve temer? Porque o Senhor disse: eu estou com você. Assim como o Senhor disse a Jeremias. Não tenha medo, Jeremias.
E não diga que você não passa de uma criança. Porque tudo o que eu te ordenar, você vai falar. Você vai fazer o que eu estou dizendo que é para você fazer. E não tema. Não tem o que temer, porque eu estou com você. E ele diz que está com Jeremias e está com você para livrá-lo. Assim disse o Senhor. Então, ele sabe o que está fazendo. E vejam que Jeremias se tornou capaz. Ele ousou ir até o rei e falar: arrependa-se, arrependa-se, saia do mau caminho que você está indo. Porque se você continuar fazendo o que você está fazendo, se afastando do seu Criador, a Babilônia vai conquistar a nossa terra, vai nos escravizar. O rei da Babilônia vai vencer a batalha contra nós, porque nós estamos vulneráveis, porque estamos distante do nosso Criador. E Jeremias disse com ousadia, disse a verdade. E o rei não gostou da verdade. Jeremias foi preso inúmeras vezes. Foi colocado numa cisterna e ficou de molho, literalmente, numa cisterna de água suja. E ele ali, de molho, na cisterna. Quando a pessoa está assim, num dia muito quente, que vai se refrescar numa piscina, numa praia, é uma história, é uma coisa. Agora, quando você chega diante do rei para falar a verdade, e o rei não suporta a verdade, porque ele ia ter que abandonar o pecado. Mas o pecado estava bom demais. Ele disse, nós vamos perecer se o senhor continuar no pecado. Mas o rei estava gostando muito do pecado. E aí ele disse, vamos fazer uma coisa, vamos calar a boca desse homem. Deixa eu ver se ele ficar de molho. Uns dias preso num lugar cheio de água. Numa cisterna. Vê se quando ele sair, ele ainda vai sair ousado desse jeito. Mas não tinha jeito. Jeremias estava determinado a obedecer a Deus. Foi Jeremias quem ouviu a voz de Deus falando com ele. E quando um homem tem um momento tão verdadeiro, tão autêntico com o seu Criador, ele não consegue mais se afastar dele. Por isso que tem um louvor muito lindo, que diz, quem já pisou no Santo dos Santos, ou seja, quem já pisou no santo lugar, ou seja, quem experimentou da presença de Deus em outro lugar, não sabe viver. Sabe não. É tão interessante. Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, as coisas do mundo não são atraentes para você. Coisas que o povo acha o máximo, você acha tão simples aquilo, porque muito maior foi a sua experiência com o Criador. Então, nada vai deixar você deslumbrado, achando que aquilo do mundo é o máximo. Aquela conta bancária recheada é o máximo. Aquele ouro, aquele carro, aquela casa, aquele cargo é o máximo. Sabe por quê? Porque ele entende. A pessoa que tem uma experiência com Deus entende que a coisa mais valiosa, mais importante que existe é a presença de Deus. A graça de Deus nos basta. As outras coisas são só acrescentadas. Eita, que coisa boa! É muito bom você todo dia ter o alimento para você comer. Claro que é bom, mas não é tão importante
como a presença. Se eu tivesse que escolher ou a presença de Deus ou o pão, eu ia preferir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus nos satisfaz. Por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. E esse pão do mundo você come, mas na hora que você faz a digestão, daqui a pouco você vai sentir fome. Entendeu? Como nós devemos escolher a vida e não a morte. Eu estou aqui só para isso. Só para lembrar isso para você, que está muito preocupado ou preocupada com uma coisa que não te leva para a vida eterna, por exemplo. Olhe para o alto, que ele também resolve isso. Ele sabe que você precisa do pão antes mesmo que você lembre que você precisa. E assim de qualquer necessidade sua. E ele supre. Mas olhe para ele, busque a presença, fique cheio e cheia da graça, da doce e maravilhosa presença do Pai. Porque a graça dele nos basta. As demais coisas nos são acrescentadas por ele. Aí quando ele acrescentar, não fique tão empolgado ou empolgada com a graça que Deus te deu, com a bênção do emprego, de uma coisa que você desejava muito. Não fique tão deslumbrado com isso ao ponto de esquecer do abençoador. Cuidado, para que tua bênção não se torne maldição para você. Porque tudo que te afasta do Pai é maldição. Cuidado para não transformar a tua bênção em maldição. Se você ficar muito envolvido e empolgado e adorando, até tem gente que passa a adorar aquilo que Deus lhe deu. Fica adorando a bênção no lugar de adorar o abençoador. É disso que nós devemos ter cuidado. Mas saiba, Deus conhece a sua estrutura. E Ele sabe muito bem o que está fazendo com você. Esse reboliço que está acontecendo na sua vida, este vendaval, é para te fazer ainda melhor do que você já é para Deus. Você é muito importante para Deus. E Ele está apenas podando você. Mas Ele cuida muito bem, Ele sabe da sua estrutura. Ele sabe quando ali naquele ramo tão lindo, que está realmente na videira, não está apartado, recebendo a seiva do Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui. Muitas vezes começa a surgir uns galhinhos do nosso ramo que são ladrões. Eles ficam roubando a nossa atenção com Deus. Ele fica roubando o nosso momento de adoração a Deus. Ele fica ali só precisando de uma coisa, que o Senhor vem aí, pá, dê um corte nele. Aí dói, sabe? Dói um pouquinho, dói. Dói um pouquinho. Mas passa. Passa e Deus continua operando maravilhas na tua vida. Por quê? Porque agora, sem o ladrãozinho, quando o ladrãozinho sai e fica só o ramo recebendo a seiva do Espírito Santo, aí a história muda. Aí você vai entender um pouquinho que a sua estrutura é bem mais forte do que você imaginava e que você já não é mais criança. Foi isso que o Senhor mostrou a Jeremias. Quando Jeremias estava na cisterna, se dissesse assim: Jeremias, eu tiro você da cisterna e você vai ficar agora sentado ao lado do rei. Agora você não vai mais dizer que o rei deve se arrepender. Você não vai mais obedecer a Deus. Você vai ficar ali com o rei. Ele vai te dar as especiarias dele, as maravilhas, os vinhos finos, ele vai te dar tudo. Agora, tem uma coisa.
Você não vai obedecer a Deus. Aí Jeremias, na mesma hora, sabe o que é? Sem pestanejar, pensa, mas que bobo esse que me ofertou. Foi porque ele não teve com o Senhor. Ele não ouviu quando o Senhor falou comigo. Quando o Senhor disse, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. E quando você ainda não tinha nascido, ainda estava ali sendo gerado, não tinha nascido, eu te constituí, te consagrei e te constituí profeta às nações. Até hoje, na nossa nação, Jeremias profetiza. Quando você abre o livro dele, que você ouve a palavra, arrependa-se, saia do mau caminho. Aí você está sendo abençoado por Jeremias. Hoje eu estou sendo abençoada por Jeremias, porque Deus me deu esta palavra no livro de Jeremias. Então, ele é profeta das nações até agora e para sempre. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Mesmo que o mundo hoje fale que basta você ir para a igreja, dar o dízimo, e você vai só fazer uma coisa. Você vai ter um trabalho muito grande. Você vai determinar ao seu Criador que você quer um carro tal, marca tal, cor tal. Eu já ouvi esta aberração de uma pessoa que se dizia pregador, que se dizia ser de uma igreja. Mas essas igrejas que só prometem prosperidade, mas não a vida eterna, que confunde você, que pensa que é o agora. Jeremias não ia aceitar ficar no trono do rei. Ele estava repreendendo. Porque ele já via a Babilônia invadindo a cidade. Ele sabia quem tinha falado com ele. Ele disse, eu preciso estar debaixo da graça. Por isso que, quando se cumpriu aquilo que o profeta dizia, o que Jeremias dizia se cumpriu, é claro. Porque foi o Senhor quem disse. Não foi uma profetada, como hoje em dia fazem muito. Foi a profecia e ela se cumpriu. E quando ela se cumpriu, que eles estavam caminhando para a Babilônia, escravos de Nabucodonosor, quando ainda estavam distante da Babilônia, veio uma ordem do rei Nabucodonosor, procurando Jeremias, uma ordem para propor a Jeremias uma coisa. No caminho, Jeremias não chegou a ir cativo para a terra da Babilônia. No caminho, chegou a ordem do rei. Veio de lá para cá, dizendo, Jeremias, aí uma autoridade do rei chegou lá diante de Jeremias e disse, Jeremias, quem é Jeremias? Aí é aquele ali, todo mundo na hora, é aquele. Aí matar agora mesmo, não vai nem chegar na Babilônia, vai morrer aqui mesmo. Aí Jeremias disse, sou eu. Jeremias chega e se apresenta. E ele diz, Jeremias, o rei Nabucodonosor perguntou a você se você quer ir para a Babilônia, onde lá você vai ter todo o conforto, todas as regalias do rei, do reinado lá da Babilônia, Nabucodonosor ofereceu. Ou, se você quer permanecer na sua terra, e lá nós vamos cuidar de você. Vamos levar uma pessoa que vai cuidar de você e dos outros que não foram levados, porque muitos não foram. Os que para eles, para o rei da Babilônia, não tinha valor, não foram levados, não. Foram abandonados e aquela terra ia ficar até eles morrerem. Mas aí, se
o profeta Jeremias voltasse para sua terra, lá ia ser assistido. Eles iam ter assistência. Um encarregado do rei ia cuidar deles. Jeremias, escolha. Olha o que Deus faz ao seu servo fiel. Seja fiel ao Senhor no pouco, que ele será fiel a você no muito. Ele foi fiel, Jeremias. Ele foi fiel. Quando ele saía da prisão, quando ele saiu da cisterna, continuou dizendo a mesma coisa ao rei. Arrependa-se. Até que chegou um ponto e o rei não se arrependeu. Nem o rei, nem aqueles homens importantes. E ali, eles foram levados cativos, porque não se arrependeram. Mas o Senhor sabe distinguir muito bem entre os seus. Quem é o seu povo? Quem é seu? E o Senhor mandou uma ordem para Jeremias. Não foi para o rei, não. O rei, para ele, não tinha importância nenhuma. Ali era um servo dele, um escravo. Agora, Jeremias, o rei lá pensou, é melhor eu ter cuidado com esse rapaz. Porque este homem é especial. Ele já dizia ao rei que eu vinha e ia atacar a cidade. Eu não vou tratar esse homem como qualquer homem, não. Porque senão vai acontecer comigo o que aconteceu com o rei deles. Pode ter pensado isso, né? Porque um ímpio simplesmente oferecer a alguém que deveria ser cativo dele, porque a terra dele foi conquistada, oferecer a ele o melhor e que fosse escolha de Jeremias, ficar com ele na Babilônia, ter uma vida de regalias pelo resto da vida de Jeremias, ia ser só caviar, só do bom e do melhor lá com o rei da Babilônia. E aqueles, imagine o que poderia passar pela cabeça de Jeremias se ele não fosse o ungido do Senhor. Ele ia pensar, e o rei que me humilhou tanto, que me prendeu, que fez isso e isso, me colocou de molho na cisterna, vai me ver na boa e vai ficar preso. Mas ele não pensou assim. Jeremias não pensou como eles, o povo da terra, estava pensando. Qualquer um ali teria aceito na hora a proposta de ir para a Babilônia, ficar lá na Babilônia, na maior regalia do mundo. Vivendo o melhor, depois de tanto sofrimento que ele passou. Mas Jeremias preferiu a graça. Jeremias sabia que na Babilônia não tinha a graça. Ele sabia que na Babilônia não tinha a presença. De que adianta todas essas coisas que foi ofertado, que Nabucodonosor ofereceu para ele, sem a graça, sem a presença do Senhor. Não ia valer de nada, irmãos, de nada. E o ungido do Senhor, ele preferiu ficar na terra que estava toda destruída, que tinha sido destruída, que tinha sido sitiada. Ele preferiu ficar nas ruínas de Jerusalém, porque lá naquelas ruínas tinha a presença, uma presença que hoje ninguém valoriza. A presença, oh aleluia, a maravilhosa, a fundamental, a doce, a tudo a presença. E ele preferiu, ele escolheu, olha como Deus honrou. Deus honrou Jeremias.
Mas ele preferiu a presença. Ele preferiu o melhor, irmãos. Porque a presença de Deus é o melhor. Porque o homem não vê isso. Porque as pessoas preferem as coisas fúteis e superficiais da terra. Frágeis, vulneráveis, do que a presença do autor de sua vida. Ele preferiu a presença. Ele preferiu o melhor. E aí ele voltou, ele não foi escravo, ele não ficou na Babilônia. Ele também não foi ser o amiguinho do rei, não. Ele não quis, porque o amiguinho do rei não ia ter a graça de Deus, não ia ter a presença do Criador. E aí ele preferiu ficar ali. Por isso que Deus deu a ele o discernimento dele comprar, avisou a ele. O filho do seu tio, que é o primo dele, né? O filho do seu tio, ele vai vir te oferecer uma terra e você vai comprar. E Jeremias ainda estava no auge, sabendo que a terra ia ser saqueada e eles iam ser levados cativos para a Babilônia. Jeremias disse: Senhor, eu não compreendo o que o Senhor está dizendo. Como você agora não compreende o que está acontecendo. Parece que está sendo tudo o contrário. Parece que está sendo tudo o contrário. É como é que o Senhor me diz uma coisa dessa? O Senhor um dia me prometeu uma coisa, mas eu estou vendo o contrário aqui diante de mim. Então foi o que aconteceu. Nesse momento que Nabucodonosor, que Jeremias estava preso ainda. Eu estou voltando só um pouquinho para falar essa passagem, porque por algum motivo Deus quis que eu voltasse a falar e falar sobre isso. Porque eu já falei para vocês da vitória de Jeremias nesse sentido. De que ele foi honrado pelo rei da Babilônia. Que ele escolhesse o que ele queria. Foi tratado de forma diferenciada. Porque Deus foi quem fez isso com Jeremias. Honrou Jeremias. O rei tomou conhecimento dessa história, com certeza. O rei, que não acreditava em Jeremias, quando viu que estava sendo levado cativo, disse: rapaz, aquele profeta estava falando a verdade. Então, ele viu que Jeremias foi honrado. Mas quando Jeremias, eu vou voltar um pouco, quando ele estava preso, o Senhor, um certo dia, diz para Jeremias que o filho do tio de Jeremias ia procurá-lo lá na prisão e ia oferecer uma terra que ele comprasse. E ele: Senhor, se eu sei que a terra vai ser saqueada, vai ser tomada, e como é que eu vou comprar? Mas ele questionou Deus, ele perguntou isso a Deus, mas ele comprou. Faça isso. Não deixe de crer que Deus é Deus. Ele disse: eu não sei por que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer o que Deus está mandando. Deus disse: faça. E ele fez. E quando ele voltou para a terra que estava em ruínas, ele tinha uma terra. Faça como Jeremias. Faça como Jeremias. Foi fiel até o fim. Depois o povo continuou pecando, errou e foram para o Egito. Ele avisou que não fosse para o Egito, forçaram ele a ir para o Egito. E Jeremias não teve uma vida fácil. Mas ele não largou da presença. E com certeza ele está na glória com o nosso Deus Altíssimo. Ele está na glória porque ele foi fiel. Ele foi fiel, o Senhor estava com ele, com certeza, todo o momento. Quando foi ofertado o Egito, era outra proposta muito atraente. Mas ele disse não, 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 não e não. E continuou dizendo que aquilo não era certo, que não era bom, era para continuar na terra. Não é para ir para o Egito, viu? Então é por isso que Deus fez eu voltar. É para te dizer, não vá para o Egito, não. Não vá para o lado mais fácil, não.
É lá onde está a tua perdição. Oh, aleluia! Não vá para o Egito. Cuidado com o Egito. Cuidado com o Egito. Não volte. Fique no lugar de honra. Não saia da sua postura. Permaneça fiel ao Senhor. Deus conhece sua estrutura. Não existe uma tentação maior do que você possa suportar. Você pode suportar. Basta olhar para Deus. Basta olhar para o alto que te traz a salvação. Não queira o Egito não, viu? É lá onde você se perde. Permaneça fiel, que o Senhor, que é fiel, vai honrar a sua fidelidade. Amém? Esta é a palavra, irmãos. Esta é a mensagem. Saiba você que se você cair em tentação, foi porque você quis. Porque Deus conhece sua estrutura e sabe que você pode andar em santidade. Ele acredita em você. Você tem mais estrutura do que você imagina. Como Jeremias. Pensava que eu não sei falar, eu não passo de uma criança Aí o Senhor chegou e disse: não diga que não passa de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você. O Senhor diz: eu estou com você. Eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Oh, aleluia. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, Jeremias disse. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. O Senhor vai colocar as palavras dele na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derrubar. Tudo que tiver errado, pode ir derrubando e arrancando. Para destruir e para arruinar. O que precisar de ser arruinado. E também, para edificar e plantar. Primeiro o Senhor vai destruir o que tem que ser destruído e vai usar você para ter força, ousadia, coragem de destruir aquilo que precisa ser destruído, para que você assim, diante da grandeza de Deus e com o poder de Deus, porque nós não temos poder, nós não temos luz própria, a nossa luz é dele e para ele e sobre ele são todas as coisas. Então o Senhor vai te dar também poder para edificar e plantar. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, eis que estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único Deus, Criador dos céus e da terra, Autor de nossas vidas. Eis que estamos aqui diante do Senhor, clamando que a tua graça seja derramada sobre toda a terra, sobre todo o universo e sobre todos os seres viventes. Que venha o teu reino, ó Pai. Que seja feita e se cumpra a tua vontade sobre todos nós. Tu conheces a nossa estrutura
e sabes muito bem o que estás fazendo. Muito obrigada, Pai, pela tua infinita misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão, pelo teu favor, pelo teu sacrifício vivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai. Eu te peço, Senhor, por toda a terra, por todas as pessoas que estão enfermas agora, para que o Senhor venha derramando a cura, para que o Senhor repreenda toda e qualquer enfermidade, para que o Senhor nos favoreça, nos livrando dos males, de pestes, desta pandemia, de todos os males, livrai-nos, Senhor. O Senhor disse, o mal vai sair. E eu tomei posse da tua palavra quando disse que o mal vai sair. E está saindo mesmo, Senhor. Este vírus, o Senhor fez com que perdesse a força de morte. É rara uma morte. E eu acredito mais que estas mortes é porque a pessoa realmente já tinha problemas de saúde. E como tinha também a Covid, aí eles colocam que morreu de Covid. Mas eu sei que este vírus, ele perdeu a força. E eu te louvo e te glorifico e te agradeço, porque o Senhor teve compaixão de nós e nos favoreceu de forma imerecida, porque nós continuamos fazendo e cumprindo só o que o inimigo, o adversário, determina. Nós vemos, Pai, o que as pessoas estão fazendo. Elas brincam com esta lição que o Senhor nos deu. Eles conseguem brincar, meu Deus, diante de tudo que nós sofremos. Eles ainda não entenderam, mas pela tua misericórdia, que não sejamos mais retaliados por esta doença. Livrai-nos, Pai. Já existem algumas profetadas por aí dizendo que vai acontecer coisa pior. Mas eu creio é no que o Senhor disse, que o mal vai sair. Feche a boca dos falsos profetas. Feche a boca das pessoas que estão nos aterrorizando. Feche a boca. Só permita que fale aquele que o Senhor, colocar a brasa que o Senhor colocou na boca de Isaías. Oh, aleluia! Para que aquele, Pai, que não está ungido por ti e que pensa que o que pensa pode falar, sem ter a tua confirmação, para que essa pessoa recue, pare de ficar profetizando o mal. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno e que muitas pessoas, meu Deus, muitas pessoas se rebelam contra ti. Mas também nós sabemos que a tua misericórdia se renova a cada manhã e que o Senhor derrama sobre nós a sua graça quando nós clamamos pelo Senhor. E que o Senhor está bem atento para o nosso clamor. Bem atento para aquele que se ajoelha diante de ti, que se prostra diante de ti e que clama, Pai, perdoa a multidão dos nossos pecados e nos dê a vossa paz, a vossa cura. Porque o Senhor disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu tomo posse desta palavra, Senhor. E eu creio que dias melhores virão. E que todos os teus planos, Pai, nós contemplaremos, porque serão cumpridos. Todas as tuas promessas serão cumpridas. E nós te glorificamos e te agradecemos pela certeza que temos disso, ó Pai. Eu te peço que venha o teu reino.
Atenda ao clamor do teu povo. Atenda ao clamor da tua igreja, Senhor. Olha para nós, Senhor, com o teu olhar de amor e misericórdia. E tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho, Jesus, o Cristo, que morreu por nós, que pagou o preço dos nossos pecados, que pagou o preço dos pecados daquele que se arrepende, mas que já está pago. Basta se arrepender e não pecar mais, que o preço já está pago. E nós podemos ter uma vida eterna com o Senhor na glória. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Alegrai-vos, porque o Senhor é Deus. E Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Descansa nele, espera nele. Espera glorificando a Ele, que tu verás a grandeza de Deus acontecer em tua vida. A presença. Amém? Amém.